paz. Vamos continuar falando sobre quais são os dons espirituais e nessa ocasião vamos falar especificamente sobre aqueles que se encontram em 1 Coríntios 12, versículo 9, que são o dom da fé e os dons de curas. Em primeiro lugar, o dom da fé. Bom, a fé é a prova das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é um dom que provém de Deus. A Bíblia também nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas quando o apóstolo Paulo nos fala aqui sobre o dom da fé em 1 Coríntios 12, 9, ele está nos falando não de uma fé comum, corriqueira, que é comum a todo cristão, mas de uma fé sobrenatural para um dado momento específico. Ou seja, quando a pessoa, quando o cristão, quando o membro do corpo de Cristo precisa fazer, por exemplo, uma oração para alguém que está muito enfermo, para alguém que está com uma dificuldade muito grande, então o Espírito Santo fornece ao cristão, naquele momento, uma fé sobrenatural, uma dose extra de fé para aquele momento. Então, especificamente, é isso que se trata o dom da fé, que está lá em 1 Coríntios 12, 9. É claro que a fé, como eu falei, é algo essencial a todo cristão. Todo cristão tem que ter fé, tem que exercitar a fé. Exercitar a fé como? Através da oração, através do jejum, através da meditação na palavra de Deus. Mas o dom da fé é justamente essa fé extraordinária, essa fé especial para momentos específicos em que o cristão ele é, vamos dizer assim, provado na sua fé, em que ele se depara com situações muito difíceis, em que ele, por exemplo, vai fazer uma oração para alguém que está muito enfermo no hospital, ou para alguém que acabou de sofrer um acidente e que está numa situação muito difícil. Então, nesses momentos, o próprio Espírito Santo nos reveste com uma fé extra, uma fé sobrenatural, que é o que se fala aqui em dom da fé de 1 Coríntios 12, 9. Então não se trata daquela fé para a salvação, mas de uma fé sobrenatural, especial, comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o crente para crer em Deus para a realização de coisas extraordinárias e coisas milagrosas. É aquela fé que remove montanhas. Em Mateus 17, 20, diz assim: E Jesus lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Nessa passagem aqui, os discípulos interrogam Jesus sobre por que eles não haviam conseguido expulsar um certo demônio. E Jesus lhes disse que era por causa, primeiramente, da pouca fé deles, e segundo, porque havia algumas castas de demônios que só sairiam mediante jejum e oração. Então aqui Jesus nos dá um exemplo, uma lição de fé, de que nós devemos ter uma fé especial, uma fé sobrenatural para determinadas situações que se abaterem diante de nós. Então, para curas, para milagres, é necessário ter uma fé bem forte, bem fundamentada em Deus. E é necessário receber também esse dom da fé, que é essa fé extra, essa fé extraordinária que vem do Espírito Santo. Marcos 11, 22, 23, também no mesmo sentido. Aquela ocasião da figueira que secou, os discípulos perguntam a Jesus então diz o seguinte: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será. Dons de curas. Também está lá em 1 Coríntios 12, 9. Bom, note que está no plural aqui, não é dom de cura, e sim dons de curas. Por que dons de curas? Porque existem várias enfermidades que podem ser curadas através da oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E é um serviço pastoral o orar e ungir enfermos. Não é só o pastor, não é só o presbítero, não é só o líder da comunidade, o sacerdote de determinada igreja que tem a função de orar pelos enfermos. Inclusive, isso é um dom. Os dons de curar, eles são distribuídos pela igreja, para os membros da igreja,
que se dispõem a fazer esse trabalho de orar pelos enfermos. Então, orar pelos enfermos é função de todo cristão, embora seja um dever, né, dos líderes da igreja. Ok? E que tipo de enfermidade pode ser curada? Enfermidade espiritual, enfermidade psicológica, enfermidade psicossomática. O que é psicossomática? É aquela enfermidade psicológica que tem efeitos físicos. O camarada está mal psicologicamente, isso começa a gerar efeitos no físico dele. E também as enfermidades físicas. Não existe limites para a cura divina, né? Deus é capaz de curar toda e qualquer enfermidade, mesmo quando os médicos dizem que não há nada mais a fazer. Mesmo quando a ciência acaba, né? Deus vai além, Deus se manifesta, o poder de Deus é ilimitado. Portanto, não existe limite para a cura divina, não existe limite para o agir de Deus em relação à saúde da pessoa. Okay? E é nisso que nós devemos crer, né, quando vamos orar, né, por alguém que está enfermo. Então, esses dons de curas são concedidos à igreja para a restauração da saúde física por meios divinos e sobrenaturais, né? E esse plural, dons, indica curas diferentes, enfermidades, sugere que cada ato de cura vem de um dom especial de Deus. Então, os dons de cura, eles, assim como todo e qualquer dom, são concedidos a todos os membros da igreja. Os dons são repartidos entre os membros da igreja para que se faça a obra. Ok? Todavia, todos nós podemos orar pelos enfermos, né, tendo fé. Os enfermos serão curados, né? Então, era isso que a gente tinha a falar aqui sobre o dom de curas e o dom da fé. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no coração de vocês e que Deus os abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Amém.